Olá, bom dia. Nós estamos na TV APCD, Odontologia para você. Telespectador, hoje nós trouxemos, para o nosso prazer, para a nossa honra, o nosso entrevistado de hoje, professor Paulo Fortes. Como eu poderia descrevê-lo, que é tão complexo, tão rico o currículo desse professor, que de uma forma encantada nós vamos ter orgulho hoje de mostrar algumas coisas para você, mostrar o que seria basicamente o que nós chamamos na nossa linguagem técnica de reabilitação oral. Então, professor Paulo Fortes, muito prazer, obrigado pela sua visita, é uma honra. Prazer é todo meu, eu quero agradecer a oportunidade e estou disposto, vamos à nossa entrevista. O Dr. Paulo Fortes é professor aqui na APCD. A APCD é a nossa associação dos cirurgiões dentistas, né, do estado de São Paulo. Uma associação que é uma das maiores do Brasil e que representa basicamente 100 mil dentistas aqui no estado de São Paulo. Nós estamos falando na TV Net, nós estamos com um público estimado de 150 mil pessoas e temos um site que é o www.tvapcd.com.br, onde você vai poder rever essa entrevista. Dr. Paulo Fortes, o que seria a reabilitação oral? A reabilitação oral é a devolução dos registros perdidos. Na verdade, a partir dos 20 anos de idade, porque o nosso esqueleto se completa aos 20 anos de idade. Aos 20 anos de idade nós estamos com o corpo pronto. Até antes um pouco, mas aos 20 é bastante admissível. E nessa hora, nós estamos em plenitude do nosso corpo. Então, o nosso esqueleto, tanto facial quanto de todo o corpo, está completo. E assim os dentes também. Até os dentes chamados dentes do siso já devem estar posicionados. Nessa hora, se houve um desenvolvimento correto de toda a juventude, infância e juventude, você deve estar 100% de oclusão, 100% de harmonia entre os dentes, músculos, as articulações, enfim, tudo. Daí para frente, nós só temos perdas. É triste dizer, mas o envelhecimento já começa daí. E nós vamos perdendo registros. Um registro muito importante é a dimensão vertical de oclusão. É a altura do rosto entre a base do nariz e a base do queixo. Essa altura, normalmente, ela deve ser próxima ou bem igual à comissura, a altura que vai da comissura labial à comissura dos olhos. Essas alturas têm que ser acompanhadas. É muito comum, nós vemos pessoas com 70 anos de idade com face em polichinelo, ou seja, o nariz aproximando do queixo. O bruxismo é uma expressão usada porque as pessoas vão ficando com aspecto de bruxos. Eu não gosto nem do termo, mas enfim, tenho que aceitar. Esses registros, a dimensão vertical da oclusão é um deles, o outro é a relação cêntrica, que nós temos muita preocupação com ela, que é um estado de harmonia entre dentes, musculatura e as articulações. Nessa harmonia, nós chamamos de relação cêntrica. Isto tem que ser devolvido ao nosso paciente. Normalmente, ele perde a dimensão vertical por perda das pontas de cúspide e vai envelhecendo, começa a marcar. Então, é muito comum você ver uma moça dizer, eu preciso ir ao plástico porque eu preciso tirar as minhas rugas, está vendo? Uma moça de 38, 40 anos, uma senhora, ela já começa com essa preocupação. É muito comum nós vemos isso. É preciso primeiro ir ao dentista. Então, eu sei que uma artista famosa aí da Globo, ela, em ano 2000, ela fez uma entrevista para a revista Nova, por exemplo, ou a Cláudia mesmo, eu não tenho certeza, mas a Nova eu tenho certeza que teve. E ela diz assim, minha amiga, faça sua plástica no dentista, devolvendo as pontinhas de cúspides. E é exatamente isso que nós precisamos fazer. Devolver os registros através das pontinhas de cúspide que vão se desgastando. Isto é reabilitar uma pessoa. As dores musculares, por exemplo, muito comuns, né? A pessoa tem dores musculares, é exatamente a falta da altura. Então o músculo está em contração e ele não respira direito, ou seja, as trocas de energia no músculo são alteradas, a respiração interna do músculo é alterada e acumula o que nós chamamos de catabolitos no meu tempo. É ácido lático, é cãibra.
Então as dores estão ligadas só a isso. Se você devolver a dimensão vertical de oclusão para o seu paciente, há uma paz muscular e, por conseguinte, devolução de tudo que nós precisamos. O professor Paulo Fortes é especialista em prótese dental, mas é um profissional com uma experiência vasta, pode-se dizer aí mais de 30 anos de formado, e é aquele profissional, digamos assim, com uma filosofia completa, uma filosofia antiga, visando o ser humano como um todo. Então, lógico, ele tem um conhecimento muito aprofundado na área de implantes, na área de ortodontia, na área de reabilitação, que se chama com restabelecimento de toda essa dimensão, dessa imagem da pessoa, da proporcionalidade, com estudo de estética facial, assim como os cirurgiões plásticos, né? E também o acabamento de tudo isso, que é a finalização estética com os clareamentos dentários, com os trabalhos específicos de resina, para que realmente não restabeleça somente a saúde e a visão, a imagem do paciente, sim toda essa fase completa de resultado. Então, é um profissional que se compromete com o resultado do início ao final, e não é somente o sorriso e a boca, e sim o ser humano como um todo. Então, Dr. Paulo Fortes, o que eu queria saber era sobre essa atuação como professor da sua equipe aqui na APCD, que é muito curioso, muito interessante e é voltado ao nosso colega cirurgião dentista. Então, nós temos aqui um curso já desde 2002 que nós tratamos dentista tratando dentista. Então, ele vem como aluno e, se ele quiser o tratamento próprio, ele vai ser submetido ao seu tratamento através de um colega. E depois ele trata, depois de terminado o tratamento dele, ele vai tratar um outro colega e assim a nossa roda não para. Então, aqui é a casa do dentista, ele vem em busca de tratamento e de conhecimento. Então ele aprende estudando e tratando e sendo tratado. Então você, colega, está convidado a se informar melhor desse curso, sobre o professor, sobre a equipe, sobre esse curso aqui na APCD. Inclusive o professor tem um site, vai estar aqui no nosso rodapé. Tem também o seu e-mail para tirar suas dúvidas, fazer o seu contato. Lembrando nossos colegas, professor, do seu livro, que é um livro bastante prático e bastante voltado, bem voltado ao clínico geral comum, sobre oclusão. Então, esse livro é o primeiro de uma série que eu pretendo fazer de 7 outros livros, né? Este é o Oclusão para o Clínico Geral, depois tem o Oclusão para o protesista, oclusão para o implantodontista, oclusão para o ortodontista, mas enfim, este é o primeiro, talvez os outros até saiam em forma de DVD, não mais em livros, porque livro é um pouco mais difícil de ser feito. Mas ele é um livro que aborda como as 4 funções da reabilitação oral, um pouco de ortodontia, um pouco de prótese, um pouco de estética, que seria a resina fotopolimerizável, e um pouco de implante. Mas, na verdade mesmo, é sempre igual. Você pode usar a orto, ou pode usar a prótese, ou pode usar o implante, mas as bases são as mesmas. É dimensão vertical de oclusão, relação cêntrica e os demais determinantes de oclusão. Estão aqui. Então você, colega, está convidado a adquirir esse livro, visite o site do professor, entre em contato conosco, reveja essa entrevista e saiba mais sobre os cursos aqui na escola, na APCD. Então, professor, muito obrigado. Obrigado. Foi uma honra e o espaço é muito curto, espero que o senhor volte mais vezes. Tá bom. Eu que agradeço, fiquei bastante lisonjeado com essa entrevista e acho que ela foi bastante benéfica. Muito obrigado. A você, telespectador, nosso bom dia, boa semana. Você está na TV APCD, Odontologia para você.